E antes de iniciar o nosso giro de notícias do Verdão, eu quero pedir para você, meu amigo, que não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva. Se inscrevendo, ativando aí o sininho de notificações, você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Deixe seu like também, que ajuda muito. E não esqueça também de deixar o seu comentário. Eu quero bater um papo com você. Vamos interagir aqui no canal. Meu. E depois de derrotar aí o Guarani por 2-0 aí no último domingo no Allianz Parque, o elenco do Palmeiras ele recebeu folga ontem. Os jogadores eles irão se reapresentar hoje na academia de futebol. Daqui a pouquinho, com um treino marcado já para as 10 horas da manhã. E essa será a primeira atividade aí com total foco aí no clássico contra o São Paulo. Esse clássico que já acontece aí na próxima quinta-feira às 20h30, jogo que será realizado aí no estádio do Morumbi. O duelo é um duelo aí atrasado, do qual é válido aí pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Já na quarta-feira, Abel Ferreira comandará o último treino aí de maior intensidade antes aí do choque rei. E como aí de praxe, na manhã do dia da partida, os jogadores farão aí um trabalho leve em campo para os últimos ajustes aí específicos. A partir de então, meu amigo, o Palmeiras não terá mais descanso aí na semana. Na sexta e no sábado, o elenco treina na academia de futebol às 10 horas da manhã e depois às 4 horas da tarde, respectivamente, preparando-se assim para o segundo clássico aí na sequência de 3 duelos aí com rivais que o time terá pela frente. O Verdão irá encarar aí o Santos no próximo domingo às 18h30, jogo que será realizado aí no Allianz Parque. Esse jogo é válido pela 11ª rodada do Paulistão. Inicialmente, essa seria uma semana livre aí para Abel trabalhar aí com seus jogadores no CT, mas a partida contra o São Paulo aconteceria aí durante o período em que o Palmeiras esteve em Abu Dhabi para a disputa aí do Mundial de Clube. Portanto, o confronto ele foi remanejado. No momento, o Palmeiras está aí na primeira colocação do Grupo C do Paulista com 20 pontos somados. O time alviverde também tem a melhor campanha no geral aí da competição. E agora uma nota sobre o nosso arqueiro Everton, nosso goleirão. A vitória do Palmeiras aí sobre o Guarani, ela já foi especial para Everton, pois justamente nesse dia ele descobriu aí o sexo do seu segundo filho, que se chamará aí Olavo. Mas o triunfo por 2-0 significou também ao goleiro igualar o recorde de Marcos de partidas aí sem ser vazado aí no século. 107 partidas no total, meu amigo. A diferença está no quão rápido o atual titular chegou à marca. O Everton completou no domingo 213 jogos pelo Verdão, enquanto o Marcos chegou aos 107 aí confrontos sem ser vazado em 392 exibições de 2001 a 2011, ou seja, uma diferença de nada mais nada menos que 179 jogos. Mesmo sendo o nono goleiro com mais jogos pelo clube, Everton já acumula marcas históricas aqui no Verdão. Além dessa de partidas sem ser vazado, o Everton também foi o goleiro que ficou mais jogos sem sofrer gols em uma temporada. 35 jogos em 2020. Também tem a segunda maior série de jogos sem ser vazado, 9 em 2018. E também o jogador com mais vitórias pelo clubes na Libertadores, um total de 29. E é o segundo com mais jogos pelo clube na Libertadores, 41 partidas. Também tem a terceira menor média de gols sofrido na história, 0,69 por jogo. E essa terceira posição das menores médias de gols se torna mais relevante ao se comparar com os dois aí à sua frente, que fizeram muito menos jogos. No caso aí, os paraguaios Benítez com 0,54, sofreu 13 gols em 24 jogos em 78, e Gato Fernandes com 0,62, onde sofreu 22 gols em 35 jogos em 1994. Aos 34 anos de idade, o Everton já é um dos maiores jogadores da atual geração multicampeã do Palmeiras e tem contrato aí com o clube até o final de 2025. Convocado aí frequentemente para a seleção brasileira, o camisa número 21 ele busca ao longo deste vínculo se aproximar do top 5 de goleiros aí com mais jogos na história do clube. Os que estão mais perto aí no ranking são Fernando Praz, do qual aí tem a 8ª posição com 274 jogos, Gilmar com a 7ª posição com 290 jogos, Sérgio tem a 6ª colocação aí com 333 jogos e Oberdan Catani com
a quinta posição com 353 jogos, Leão com 621 jogos e Marcos 533 são os líderes aí no quesito. E vamos agora às especulações do mercadão da bola. Como vocês sabem, a direção palmeirense ela segue em busca de reforços pontuais. Um centroavante ainda é a grande prioridade. E o atacante Fernando do Shakhtar Donetsk, ele pode ser esse camisa 9 que Abel tanto quer aí. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o Palmeiras tem interesse em Fernando desde que esse episódio envolvendo aí Ucrânia e Rússia, ele se deflagrou. Semana passada a FIFA aí, ela decidiu liberar jogadores estrangeiros com contratos vigentes aí nesses países para assinar aí com outros clubes. Os vínculos, eles serão suspensos até o fim da atual temporada, que se encerra agora no meio do ano, ou seja, em junho de 2022. Porém, o que pode dificultar aí as negociações são duas coisas, meu amigo. Primeiramente, a questão financeira, e em segundo, é que o clube aí, ucraniano, ele só liberou o Fernando aí ao Palmeiras para empréstimo de 3 meses. E é o tipo de coisa que não resolve os problemas aí ao Alviverde. Anderson Barros, Leila Pereira e companhia tentam convencer aí o Shakhtar Donetsk por meio aí de representantes de Fernando a tentar uma outra alternativa de negócio. Fernando, ele foi formado aí nas categorias de base do Palmeiras. O atacante tem 23 anos. Quando foi vendido aí para o Shakhtar Donetsk, ele tinha 18 anos e apenas 2 jogos como profissional aqui no Palmeiras. Na Europa, Fernando também atuou no Sport de Portugal, onde foi aí por empréstimo. E nessa temporada, em 14 jogos realizados aí pelo time ucraniano, ele anotou 8 gols. Bom, portanto, essa especulação aí está solta aí nos bastidores do mercadão da bola aí do Verdão. E uma outra especulação que ronda aí ao lado do palestra é sobre o zagueiro paraguaio Júnior Alonso. Em entrevista aí à Rádio Paraguaia Monumental AM 1080, o defensor disse que pensava aí na projeção da carreira aí na Europa, mas o plano foi deixado de lado aí com a invasão russa à Ucrânia. O atleta afirmou que deve mesmo continuar aqui no Brasil devido aí à guerra que acontece aí entre esses dois países. O jogador disse que tinha como perspectiva continuar na Europa, mas em virtude aí do que está acontecendo, seu destino, pelo menos por enquanto, deve ser mesmo aí a sua permanência aqui no Brasil. Portanto, Júnior Alonso deve aí concluir a temporada aqui no futebol brasileiro. Júnior Alonso teve seu contrato aí suspenso no Krasnodar da Rússia. E segundo informações aí, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, eles teriam interesse na aquisição do atleta. E agora uma informação sobre o meio-campista Danilo. Na janela aí do começo do ano, o volante de 20 anos, ele foi alvo aí de sondagem do Arsenal da Inglaterra, além de outros clubes aí da Europa. Danilo renovou recentemente aí seu contrato com o Palmeiras até o final de 2026 e sua multa rescisória é avaliado em nada mais, nada menos do que 100 milhões de euros, cerca de 554 milhões de reais na cotação atual. Internamente no Palmeiras já se fala que será quase impossível segurar o meio-campista aí no meio do ano. E ontem o volante participou aí de um programa dos canais ESPN e revelou os planos aí sobre o seu futuro. Danilo fez um pedido aos seus representantes com o intuito de ficar alheio a todas as especulações aí que venham surgir a respeito de contratação. O atleta disse que para ele é tranquilo. Ele disse que fala aí para os seus empresários para só conversar com eles sobre negociações quando tiver tudo no papel ali, tudo certinho. E enquanto não vem nada, ele continua focado no Palmeiras. Ele também falou que vai depender do que faz dentro de campo. Se estiver atuando bem e o Palmeiras estiver ganhando, vai acontecer essa transferência aí naturalmente. Disse aí o jogador aos canais ESPN. Então deixe de se inscrever, deixar o seu like, seus comentários, link de um curso que te ensina o passo a passo de como você ganhar dinheiro e viver 100% da internet vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. E para você, o meu abraço.